Amém. Graças e paz. Deus abençoe os amados em Cristo Jesus. E possamos sempre exaltar esse Deus maravilhoso em nossos corações e saber que Ele vive. Existem muitos nomes proeminentes no mundo: Maomé, Siddhartha Gautama, Buda, o próprio Moisés, entre outros. Eles morreram e estão em algum lugar jazendo, mas o seu Cristo não. O seu Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou e vivo está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Amém? Queridos, abram suas Bíblias no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo de número 7. Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram a mão. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Feche seus olhos, vamos orar. Não feche a sua Bíblia. Ó Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por nos conduzir até aqui, para ouvir a Tua palavra através dos cânticos, através das leituras, e agora, Pai, através da Tua palavra. Que possamos estar com o coração humilde e quebrantado para ouvir a Tua voz. Que possamos cada dia mais colocar em prática tudo aquilo que vimos e tudo aquilo que ouvimos, Pai. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado por todo aquele que nos assiste. Que o Senhor possa cada vez mais nos ajudar. Nos ajudar nessa caminhada, Pai, que por vezes é difícil. O Senhor sabe, pois o Teu Filho habitou entre nós, passou por tudo o que nós passamos. Mas que possamos estar firmes na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez, nós te agradecemos. Aplica em nosso coração tudo aquilo que já ouvimos e tudo aquilo que ainda iremos ouvir. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, por muitas vezes eu sou questionado, perguntado, inquirido, assim também como algumas pessoas já chegaram para mim e falaram sobre uma determinada pergunta. E esse texto que nós lemos, ele responde a esta pergunta. A pergunta por vezes é: o que é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? Como saber se uma igreja é cheia do Espírito Santo de Deus? E durante essas semanas nós iremos estar trabalhando esta temática ligada ao Espírito Santo de Deus.
Uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Características de servos cheios do Espírito Santo. O que não é ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos estar andando, trilhando esses caminhos, para que cada vez mais, através da palavra, nós possamos ter ciência do que de fato é ser cheio do Espírito Santo. No livro de Atos, no capítulo 6, nós vemos a igreja primitiva enfrentando desafios internos, desafios que exigiam uma ação espiritual e assim também uma ação prática. E é nesse contexto que nós aprendemos quais são as características de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. O texto ele revela atitudes e decisões tomadas pelos apóstolos que são exemplos para cada um de nós hoje. Atitudes e exemplos. Ser cheio do Espírito Santo está ligado a esses dois processos. Eu tenho uma atitude que demonstra que eu sou cheio do Espírito Santo e que eu tenha um exemplo que transpasse para aqueles que estão comigo, que esse Espírito Santo enche a minha pessoa. Nós vamos explorar 4 pontos fundamentais que vão nos mostrar como uma igreja ela pode ser cheia do Espírito Santo. Como a igreja ela deve viver e agir como comunidade. A primeira situação é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem um compromisso fiel com a palavra e a oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem um compromisso fiel com a palavra de Deus e com a oração. E aqui eu abrirei um parênteses, porque talvez o amado já possa estar se perguntando, mas rapaz, o pastor só fala em ler a palavra. Claro, queridos, porque a Bíblia, ela está para nós cristãos, como por vezes as normas de trânsito, elas estão para os policiais rodoviários. A Bíblia, ela está para nós, assim como um Código Internacional das Doenças, um livro deste tamanho, está para o médico. A Bíblia está para nós, assim como por vezes a Constituição Federal está para os juristas. Ou seja, eles não conseguem exercer as suas funções se não utilizarem desses mecanismos e desses materiais que são sine qua non para cada um deles. Amados, nós não conseguimos ser cristãos cheios do Espírito Santo e como igreja reunido está nos enchendo dele, se não temos um compromisso real com a palavra de Deus. O povo batista, ele é conhecido como um povo que lê, como um povo que estuda a palavra. Desde os seus primórdios, sempre foi assim. Então, se por vezes você ouvir que precisa ler, talvez seja porque você precisa ler. Talvez seja porque você precisa cada vez mais ler a palavra de Deus. Se o seu desejo, talvez hoje, foi ouvir sobre cura, libertação, palestras motivacionais ao molde que existe hoje, aqui não é o lugar. Aqui não é o lugar. Se nós queremos ouvir as coisas que aos moldes de hoje são transmitidas como cura, libertação, bênçãos sem medidas, palavras motivacionais, este de fato não é o lugar. Principalmente se for eu que estiver aqui. Eu falo aos moldes atuais, porque na Bíblia tem cura, sim ou não? Na Bíblia tem libertação, sim ou não? Na Bíblia tem palavra que nos motiva, sim ou não? Mas isso precisa ser falado através da perspectiva da Bíblia e não da minha. Eu preciso extrair e não colocar. É por isso que a igreja cheia do Espírito Santo,
É a igreja que ela vai ter um compromisso fiel com a palavra e com a oração. A igreja se dedica à Bíblia. Os apóstolos, eles reconhecem a importância da palavra para a igreja. No versículo 4 eles dizem que: mas nós nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. Eles estabeleceram a palavra como base para todo o trabalho da igreja. A palavra de Deus é a nossa força, é o guia, é o fundamento para qualquer ministério. Nós não podemos imaginar avançar com o reino de Deus senão pela palavra. Nós não podemos imaginar andar por caminhos senão firmados pela palavra. Infelizmente, a nossa cultura brasileira interfere, incide diretamente nesse contexto, porque nós, infelizmente, não temos o costume de ler. Muitas das vezes eu estou fazendo uma leitura em algum lugar e alguém chega para mim e diz: eu queria tanto gostar de ler, eu queria tanto parar e ler. E eu sempre digo que é um hábito. Se eu crio este hábito, se eu me dedico, se eu julgo como a palavra de Deus afirma, ter dentro deste livro as palavras de vida eterna, é nele que eu vou buscar refúgio para minha alma, é nele que eu vou buscar descanso para o meu ser, é nele e somente nele. Existe um pastor adventista chamado Rodrigo Silva, que ele faz uma afirmação categórica, infelizmente verdadeira, quando ele afirma que vivemos um cristianismo analfabeto de Bíblia. Vivemos um cristianismo analfabeto de conhecimento da palavra. Vivemos um cristianismo onde por vezes nós lemos a Bíblia apenas como um ritual, apenas como um mantra. E ainda talvez sorrimos de algumas pessoas que mantêm a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 dentro de suas casas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se dedica à Bíblia. Ela se dedica à palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prioriza a oração. A oração é um sinal de dependência do Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo que orar não é perder tempo. Às vezes algumas pessoas dizem: não, mas se eu for orar vai demorar demais. Orar não é perder tempo. Orar é você ganhar tempo, não resolvendo problemas que você vai ter por não ter orado. Orar é você ganhar tempo, não resolvendo broncas que foram originadas porque você não orou, porque você não esperou, porque você não seguiu aquilo que a palavra de Deus estava nos ensinando. Amados, a oração não é apenas uma formalidade. A oração apenas não é algo formal, onde eu chego e digo: oh, arquiteto do universo, mente magnânima. Não, a oração, ela é de fato uma prática constante, que mantém a igreja em comunhão com Deus e em sintonia com a vontade dEle. Precisamos cada vez mais priorizar a oração. Precisamos cada vez mais estar juntos em oração. Como está essa vida de oração em unidade e como igreja? Temos reuniões de oração nas segunda-feiras aqui com o Momento com Deus. Temos reuniões de oração na quarta-feira. Temos reuniões de oração nos PGMs. Temos reuniões de oração nas escolas bíblicas dominical. E onde eu estou dentro dessas situações? Amados, se com muita gente é difícil, sozinho é impossível. Se com muita gente é difícil, pessoas para nos ajudar, pessoas para nos estimular, pessoas para nos estimular a nossa motivação, sozinho é difícil. Amados, o estudo
a oração, a leitura da palavra, eles precisam ser contínuos. Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, ele traz algo fantástico, escrevendo para aquele seu pupilo, para aquele seu discípulo. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Os professores aqui de plantão, se eu não estudar, eu vou ser aprovado? Se eu não estudar, eu vou ser aprovado? Eu espero que os amados não estejam procurando brecha na lei para dizer que o aluno vai ser aprovado. Vamos lá, né? Se eu não estudar, não tem como eu ser aprovado. Eu posso até ser no ensino fundamental e no ensino médio, mas quando eu chegar na universidade, é pau. Quando eu chegar no mercado de trabalho, é pau. Quando eu for fazer uma entrevista de emprego, é pau. Por quê? Porque eu não estudei. Mas, para com as coisas espirituais, para com as coisas de Deus, eu não preciso estudar. Eu só preciso frequentar uma entidade religiosa, ali me estabelecer e caminhar. Não é assim. A igreja, que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é um aglomerado de vidas que buscam se ajudar mutuamente para viver uma vida de oração e de meditação na palavra. É uma comunidade que valoriza o estudo das Escrituras, buscando entender e aplicar cada ensino de Deus em nossas vidas. Às vezes nós lemos a palavra e dizemos: eu não consigo entender. Claro, por vezes você lê só. Já experimentou perguntar a alguém? Já experimentou convidar alguém para ler com você? Após a leitura, você ora a Deus perguntando: como essa palavra se aplica no meu coração? Porque cada ponto e vírgula contido na Bíblia é para mim. Se não está sendo, eu estou interpretando errado. Eu não estou prestando atenção. Eu não estou permitindo que esta palavra entre no meu peito. Porque a palavra, ela não volta vazia. Ela sempre encontra coração ao qual vai guardá-la. Nossa comunidade de fé, ela evidencia que é cheia do Espírito Santo quando prioriza o ensino bíblico, a oração. Isso significa dedicar tempo para estudar as Escrituras. Tem muitas pessoas que estão fazendo universidade, estudando aí, e aí quando chega em semana de prova é uma loucura. Eu acredito que já deve estar chegando, né? Quem está estudando, semana de prova já começa assim, finalzinho de março, começo de abril, aí é a loucura. E é todo mundo estudando e vira a noite estudando. Aí os professores sempre dizem: pessoal, não acumula conteúdo. Estudou hoje, quando chegar em casa, revisa, faz exercícios sobre aquilo, porque isso vai fazer com que você memorize palavras-chave que, quando colocadas em um questionário, você vai lembrar de maneira mais rápida. Mas não, eu condenso todo o conteúdo, final de janeiro, fevereiro todo, março completo, e em 2 semanas eu quero estudar tudo. Isso é interessante, porque às vezes a gente ainda consegue. E em meio a essa situação, você já imaginou você fazer pelo menos isso com a Bíblia? Já que por vezes a gente não estuda ela em hora nenhuma, já que por vezes a gente condensa a leitura durante todo o tempo, já imaginou você fazer isso pelo menos uma semana? Assim como a gente faz na faculdade.
eu acredito que nós conseguiríamos evoluir bastante, pelo menos fazendo dessa forma. Ah, pastor, mas fazer assim é errado. É o menos pior, né? Não dá para perder tudo, ou pelo menos ganhar alguma coisa. Amados, precisamos cada vez mais crer que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é composta por membros que têm sede pela palavra de Deus. Ela é composta por membros que desejam ler continuamente a palavra de Deus. Ela é composta por pessoas que, com dúvidas, buscam pessoas para ajudar nesse conhecimento. O segundo ponto que nós vamos identificar na igreja de Atos dos Apóstolos é que, além de ser uma igreja que perseverava na palavra e na oração, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja servidora. Ela é uma igreja que identifica as necessidades da comunidade. O texto no versículo 1 e no versículo de número 2 do capítulo 6, nós vemos que os apóstolos perceberam que existia um problema. Eles perceberam que as viúvas, elas estavam sendo negligenciadas. E aqui é importante salientar que não eram todas as viúvas. As viúvas que estavam sendo negligenciadas eram as helenísticas. Eram as viúvas que não eram judias. As viúvas, por vezes, que estavam sendo negligenciadas, as pessoas que estavam sendo negligenciadas, talvez fossem não crentes, pessoas que não falam graça e paz ou a paz do Senhor, pessoas que não vivem, por vezes, em um sistema religioso. Por vezes essas eram as pessoas que não estavam sendo contempladas. Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias atuais. Uma igreja centrada e cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que serve. O que estava faltando nesse momento não era apenas uma inclusão, era uma quebra de preconceitos. Porque se julgava que determinada pessoa merecia mais do que outra. Se julgava que determinada pessoa merecia mais do que outra. Ontem nós estávamos fazendo a nossa ação social ali na Praça da Liberdade. E algo muito interessante é saber o quanto as pessoas elas estão carentes. Carentes de estar perto de gente que cuida delas, de estar perto de gente que se importa com elas. Mas talvez alguém se pergunte: mas pastor, existem muitas igrejas. De fato, existem muitas igrejas. Mas qual daqueles que lá estavam, todo sujo, cabelo grande, barba sem estar feita, por vezes descalços, teria coragem de entrar por aquela porta e enfrentar todos os olhares? Já parou para imaginar? Você já parou para pensar nisso? Que por vezes existe um sistema que, ao invés de agregar, ele separa. Ao invés de incluir, ele espalha. E ontem pessoas ouviram a palavra, não quando estava tendo a pregação, mas quando estava tendo o assistencialismo. Chegava, conversava, batia um papo, e aí ele contava como é que estava o dia, a semana, como é que era a família, como é que não era. Mas os discípulos, eles diagnosticaram esse problema. Eles conseguiram ver o que é que estava acontecendo naquele momento. Porém, ver é resolver. Eu vejo e eu sei que quando chove, tem uma goteira, aquela da mesma aqui, ó. Né, Marco? Eu sei. Resolveu? Resolveu? Se der um toró, meu velho, vai chover de novo. Então saber não adianta. E é interessante que os apóstolos, eles não ignoraram aquela situação. Eles não ficaram só, poxa,
Que pena. Dá uma dó, né? Mas é assim mesmo. Vamos orar. Vamos orar que Jesus vai resolver. Não, meu irmão. Como assim não, pastor? Você não falou que tinha que orar? Você já orou. E você já está na frente da situação. Assim também, a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não ignora essa situação, mas ela toma providências para atender. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está atenta às necessidades da sua comunidade. Será que nós sabemos a necessidade do nosso bairro? Essa região aqui de Paratibe, será que conseguimos identificar essas necessidades? A área aqui de Arthur Lundgren tem muita necessidade, mas e aí? O que fazer? Deixa com a prefeitura, né? Não, meu querido. Eu e você podemos ajudar. Basta apenas que nós venhamos a colocar as nossas mãos através do serviço, porque a solução está nas tuas mãos. A solução para a necessidade de um rapaz chamado Edson, mais conhecido como Samurai, que conserta a sombrinha ali na Praça da Liberdade, foi conhecer um jovem chamado Felipe, que olhou para ele e disse: poxa, eu vou sujar meu material no cabelo desse cara. Eu vou encher meu material de piolho desse cara. Não, ele disse: senta aí que tu vai sair daqui um gatão. Foi, Felipe? A solução está na minha mão. A solução está na mão de cada um. Eles não ficaram apenas nas palavras. A solução proposta foi escolher pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que pudessem cuidar daquelas questões práticas. Mas pastor, eu já estou cuidando de tanta coisa. Mas pastor, por vezes eu não estou cuidando nem dos meus. Querido, se isso não fosse para você, Jesus tinha deixado tu em casa, pô. Bota isso na cabeça. Porque tem muita gente hoje que está tomando cachaça. Tem muita gente que está se prostituindo. Tem muita gente que está em casa hoje assistindo Fantástico. E essas pessoas não foram as escolhidas por Deus para estar ouvindo o que você está ouvindo hoje. Porque se assim não fosse, você também tinha ficado. Mas às vezes a gente não consegue conceber isso na nossa mente. Às vezes a gente não consegue entender aquilo que Deus tem transmitido constantemente para cada um de nós. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não reconhece apenas o problema, mas ela toma medidas para resolvê-los. Qual a medida eu posso tomar para resolver determinados problemas? Eu não sei, quem sabe é você, porque a vida é sua. E aí, como fazer? A igreja cheia do Espírito Santo, ela se dedica cada dia mais à palavra e à oração. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é servidora. Ela identifica as comunidades, ou melhor, as necessidades da comunidade, e ela age em meio àquilo. Quantos jovens por vezes não estão aí ociosos, sem saber o que fazer, sai aí do terceiro ano do ensino médio, nem é estudante, nem trabalha, é o nem. Será que a comunidade ela não poderia fazer alguma coisa? Está fazendo. Temos aí um curso profissionalizante de barbearia. Mas só tem um barbeiro aqui? Será que não tem mais ninguém que sabe fazer alguma coisa? Que possa ensinar pessoas a mudar a vida delas? Será que eu não posso usar os meus dons e talentos para ensinar e abençoar alguém? Ah, pastor, mas tem gente que não quer. Mas tem gente que vai querer. A gente não vai pelas pessoas que não querem, a gente vai pelas que querem. A
comunidade de fé, cheia do Espírito Santo, é um lugar onde as necessidades, tanto da casa quanto das circunvizinhanças, elas são identificadas e atendidas de forma prática, cuidando cada vez mais dos necessitados. Esta é uma marca da igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo, ela cuida daqueles que precisam, porque se ela não cuidar, ela perde o seu propósito de igreja. Se a igreja ela não cuidar daqueles que tanto precisam, ela perde o seu princípio institucional no mundo, e ela passa a ser apenas mais um clube. Amados, a terceira característica de uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem líderes com caráter e com sabedoria. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem pessoas de caráter e de sabedoria para estar à frente. E talvez você possa se dizer: ah, mas eu não sou líder. É sim. Existe algo, ou passou-se a existir algo, depois da morte de Cristo Jesus, quando o véu que ficava no Santo dos Santos, ele foi rasgado de cima a baixo, que é o chamado sacerdócio universal. Eu não tenho mais poder do que nenhum de vocês, porque eu sou o pastor. Marcos, como diácono da igreja, ele não tem mais unção do que nenhum de vocês. Então todos nós somos chamados à liderança. Todos nós somos chamados ao serviço. A liderança cristã, ela não pode e ela não deve ser baseada apenas em habilidades. Habilidades por vezes administrativas. Alguém pode dizer: ah, mas eu não sei, pastor, ficar aí na frente pregando, eu não sei louvar, eu não sei estar ali na frente recepcionando alguém. Certo, meu irmão, mas o que é que você sabe? Porque é impossível que você não saiba de nada. É impossível que você não saiba fazer nada. É impossível que você seja um vegetal aqui na terra. Você sabe fazer alguma coisa. Você tem condições de exercer alguma coisa. Mas por vezes a gente imagina que não é capaz. Mas somos pessoas que têm um caráter ilibado. Todos aqui. Conheço. Sei de cada caráter aqui. Homens e mulheres de bem. Cidadãos que cumprem com os seus deveres. Nós precisamos cada vez mais de líderes servidores. Jesus ele ensina lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 44 e 45, que quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser o servo de cada um. Precisamos cada vez mais de líderes humildes, dispostos a servir. Amados, aqui existem cada vez mais pessoas que em suas funções e profissões são líderes exemplares. Eu creio nisso. Na sociedade, existem pessoas que em suas funções e profissões são líderes exemplares. São pessoas que ao olharmos dá gosto de ver, cuja recompensa dessa liderança é um salário no final do mês, um salário devido, por vezes nem tanto devido, né? Era para ganhar mais um pouquinho, né? Os professores que o digam. Mas que no final do mês existe um provento para cada um deles. Mas infelizmente, esses mesmos líderes exemplares em seus locais de trabalho fogem
Como o cão foge da cruz, se ele fugisse. Fogem de uma recompensa, que é resgatar uma alma que está indo para o inferno, das mãos de Satanás, e colocar ela no céu. E aí eu uso a ideia de que é muito difícil. Querido, dificuldade tem nos dois lados. Ou o seu trabalho é uma bênção, só tem bênção lá. Claro que não, dificuldade existe nos dois, mas a diferença é que eu escolho que sofrer pelo primeiro vale a pena, e pelo segundo não. Eu escolho que sofrer por um salário vale a pena, mas sofrer por uma vida miserável que está sendo tragada pelo cão não vale. Não vale a pena eu me desgastar por aquele infeliz. Não vale a pena eu de noite estar acordado até tarde, buscando formas e estratégias para alcançar tal pessoa. Não vale a pena eu me submeter a determinadas coisas para chegar à vida de alguém. Será, queridos, que não vale a pena? Será que de fato não vale? Porque eu preciso agradecer a Deus todos os dias, porque alguém investiu nesse nó cego que está falando para vocês. Porque alguém não desistiu de mim, porque alguém investiu na minha vida. Mesmo por vezes as projeções dizendo: esse daí não vai dar em nada. Isso aí é um peso na terra. E eu não era tão pesado não, era mais levinho. Uma liderança servidora, ela é uma das características da igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E por vezes nós estamos como Nil. Sabe quem é Nil? Quem sabe quem é Nil aqui? Sabe não? Vou lembrar. Nil é um protagonista de um filme chamado Matrix. Lembrou agora? Qual era a característica de Nil? Desviar das balas. Passava as balas aqui, ó. E aí Jesus me chamou, eu digo: opa, não é para mim não. Eita, é por aqui não. Opa, passou. E a igreja cheia do Espírito Santo, ela busca cada vez mais líderes, pessoas para que possam guiar outras para o caminho do céu. Mas eu decido, se melhor para mim é apenas o dinheiro, cheio de problemas, 30 dias suado, do que levar uma vida para o céu. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Não tem preço. Não tem preço. Já imaginou se um homem adulto que olhou para um jovem, seus 28, 29 anos talvez, e esse homem maduro, ele era uma pessoa de fé, tinha algumas posses, talvez era alguém que trabalhava ali na agricultura, na pecuária, e aquele homem estava ali e olhou para aquele jovem e disse: eu vou investir na vida desse cara, eu vou investir. Mas todo mundo chegava para ele e dizia: rapaz, isso aí não vale nada não, pô. Ei, tu tá dando um tiro errado. Tu tem condição, vai ali em fulano, investe ali. Ele disse: não, eu vou investir nele. Eu não sei porquê, mas eu vou investir nele. Eu vou investir nele. Todo mundo está dizendo que ele é troncho, e é o troncho que eu quero. Sabe quem eram essas duas pessoas? Um se chamava Barnabé e outro se chamava Paulo. Já imaginou se Paulo não tivesse sido acolhido por Barnabé? Já imaginou o que poderia acontecer se Barnabé tivesse só visando o seu e o que era dele? Amados, Deus constantemente convida homens e mulheres para o serviço, para a liderança, para estar à frente. Até quando eu vou me esquivar? Porque aonde você chegar, vai ser desse jeito.
Às vezes é difícil lutar contra a vontade de Deus. Eu que o diga, lutei muito. Quem conhece os testemunhos sabem o quanto eu lutei para não estar na condição que estou. Mas eu não tenho vontade. E a igreja que serve, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela dia a dia busca o conhecimento da palavra e a oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja servidora. Ela é uma igreja que acolhe. Ela é uma igreja que entende a necessidade da comunidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem líderes capazes que pegam no arado e dizem: isso aqui é meu, e eu vou trabalhar com unhas e dentes para que as coisas possam avançar cada dia mais, para que vidas possam ser transformadas cada dia mais. Quem esteve lá no culto da Praça da Liberdade ontem, levanta a mão. Foi legal? Foi legal, não foi? Das 2 horas da tarde até às 5 horas, para mim não foi legal. É por quê, pastor? Porque as cadeiras, elas não chegaram lá voando, não. O som, ele não chegou lá por osmose. As roupas não foram lá caminhando, bolando, não. Elas tiveram que ter pessoas para levar. Elas tiveram que ter logística para organizar. E aí a gente pergunta: onde está aquele povo barulhento? Onde está o povo servindo, colocando a mão na massa? Porque eu sempre afirmo que a obra de Deus, ela vai acontecer com você ou sem você. Porém, se você estiver, alguém que carregaria o seu peso vai trabalhar menos, vai sofrer menos, vai ficar com as costas menos doloridas. Mas se você não for, vai acontecer. Privilegiado nós somos quando sofremos por Cristo Jesus. Ouvimos isso no domingo passado. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem líderes que pegam de fato no arado e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O quarto ponto de uma igreja cheia do Espírito Santo é que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cresce. É uma igreja que cresce, mas não apenas em número, porque crescer apenas em número é um inchaço momentâneo. E do mesmo jeito que o edema aparece, ele desaparece, ele murcha. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce em espírito, no espírito e no testemunho. O crescimento de uma igreja, ela não deve estar atrelada apenas ao número, mas principalmente pelo testemunho do Espírito Santo que ela tem carregado. No versículo 7, no capítulo 6, a palavra diz que a palavra de Deus, ela se espalhava, e o número dos discípulos se multiplicava de maneira grande em Jerusalém. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce em profundidade espiritual, à medida que o evangelho é proclamado. Amados, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é relevante para com a sociedade. Atos no capítulo 2, no versículo 47, a palavra diz: e louvando a Deus e caindo na graça do povo, todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iriam sendo salvos. Graças a Deus, a nossa comunidade de fé,
ela tem buscado cada dia mais ser cheia do Espírito Santo de Deus. Cada dia mais, a nossa comunidade de fé, ela tem buscado ser uma referência em alguém saber que está em algum lugar, mas que se chegar na comunidade de fé, ela vai ser acolhida, ela vai ser abraçada, ela vai ter um alimento não apenas físico, mas principalmente espiritual para a sua alma. Mas essa comunidade de fé, chamada Igreja Batista Jardim das Oliveiras, ela precisa cada vez mais de você. Ela precisa que você sinta-se um privilegiado em estudar e orar constantemente com aqueles que integram a comunidade de fé. A igreja, ela sente e ela busca cada dia mais que os amados estejam servindo e identificando as necessidades alheias, as necessidades urgentes da sociedade. A igreja cheia do Espírito Santo, ela está caçando líderes que sintam-se privilegiados em sofrer por Cristo. Líderes que sintam-se privilegiados de servir a Cristo. Nosso modelo de igreja deve ser a primitiva. O nosso padrão de igreja deve ser a do primeiro século. Nos comprometendo cada vez mais com a palavra e a oração, tendo atenção às necessidades daqueles que nos rodeiam. Ter líderes que não se esquivam e creem que não há dinheiro que pague uma vida. E que cada vez mais tenhamos relevância e testemunho, pois isso gera o crescimento. Amados, que como igreja nós sejamos uma luz para o mundo. Que como igreja, como grupo, porque como eu afirmei ontem na Praça da Liberdade, sozinho não somos igreja. Sozinho somos apenas parte de um corpo. Igreja nós somos enquanto unidos estamos. A igreja relevante é quando eu coloco cada vez mais o meu dom e o meu talento a serviço da minha comunidade. Temos pessoas que estão aqui servindo sem ganhar R$1, mas colocando os seus dons e talentos à frente. Temos pessoas que não são cristãs fazendo mais do que os crentes. Temos 2 professores de Libras, que um não é cristão, o outro caminha com a fé. Temos um professor de arte marcial que não é cristão, mas todos os dias, segundas e quarta-feiras, abdica do serviço que tem para estar ministrando aula para aqueles que tanto desejam. E eu, meu irmão, nessa igreja relevante para os, nessa igreja cheia do Espírito Santo, relevante para a comunidade, o que eu vou fazer? O que eu tenho feito? Que tudo nós possamos entregar a Ele. E possamos nos pés de Cristo, nos lançar para continuarmos a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque se vivo nós hoje estamos, é porque Cristo nos amou. Ele decidiu te amar. Ele não decidiu te amar porque você é bom. Ele não decidiu te amar porque você é bonito. Ele não decidiu te amar porque você mora em Paulista. Não, Ele decidiu te amar porque Ele quis te amar.
Ele quis te amar. E se hoje vivo estamos, se hoje comungamos de uma fé viva, é porque Cristo, Ele te escolheu. É porque Ele colocou pessoas para investir nas nossas vidas. Seja um familiar, um parente, um amigo, alguém que nos conduziu até esta fé. E é esse Cristo que nos convida a levar esta palavra para outros. É esse Cristo que nos convida a ser relevante, a demonstrar que somos cheios do Espírito Santo quando usamos a nossa vida para abençoar outras. Queridos, você é livre da condenação do pecado. Cristo livrou a cada um de nós da morte eterna, pelo amor dele. E devemos nos inquietar para que outras pessoas também sejam libertas da escravidão do pecado, das mãos de Satanás. Saiba que o passado não tem poder sobre a nossa vida. Saiba que o passado, ele fica para trás, esquecendo das coisas que para trás elas ficam. Eu preciso avançar, eu preciso ir para frente. Esqueça o que passou e sirva e viva e seja relevante hoje, porque é isso que Cristo deseja para cada um de nós. E que através de você a igreja continue cada dia se enchendo do Espírito Santo. Glórias a Deus. Tudo entregar, tudo entregar, tudo entregar. Vou me render aos seus pés, vou me lançar. Isso foi o que cada um declarou nesse momento ao Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é composta por servos que entregam tudo aos pés do Senhor, que rendem-se à vontade do Pai, deixando o que eles acreditam ser o melhor para si, para viver o que Cristo tem para cada um de nós. Entregue a Deus, entregue-se ao Senhor, confie cada vez mais no Espírito Santo de Deus. Que sejamos e avançamos em ser uma igreja relevante, cheia do Espírito Santo, composta por homens e mulheres que entregam tudo o que sabem, que entregam toda a sua vida para servir a Deus. Nesse momento, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por demonstrar para cada um de nós o exemplo vivido pelos teus discípulos da igreja do primeiro século. E esse exemplo servir para cada um de nós. Ó Pai, e possamos cada dia mais buscar ler a tua palavra, que possamos cada dia mais orar e ter uma vida de oração ligada ao Senhor, como igreja tua, que possamos entregar os nossos dons e talentos, servindo ao Senhor com alegria, e possamos cada dia mais crescer no testemunho, crescer no Espírito, aprofundando as raízes no Senhor. Cada um aqui afirmou que o passado já não mais importa, que tudo entregaremos e nos renderemos à tua vontade. Ó Pai, que essas palavras possam cada dia mais se tornar ações práticas na nossa vida, sabendo que nós não trabalhamos para o homem, nós servimos ao Senhor. A igreja cheia do Espírito Santo, ela serve ao Senhor, ela se rende aos teus pés, e consequentemente vidas elas são alcançadas, vidas elas são acolhidas, transformadas, libertadas pelo poder da tua palavra vivida através dos teus filhos.
Que cada um, Pai, seja inquietado. Que o Teu Espírito nos constranja. Que nós venhamos a exercer, assim como nos ambientes ao qual nós somos colocados. E nós venhamos exercer com maestria aquilo que o Senhor propôs para nós, sabendo que o que iremos ganhar não é apenas dinheiro, e sim a transformação de uma vida, de uma família, de uma casa, de um bairro. E possamos vibrar com esse desejo. Que esse desejo quebre qualquer barreira existente no nosso coração. Qualquer barreira de mágoa, de ressentimento, de orgulho. Que ela seja quebrada. E possamos, de fato, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por cada lar que esteve aqui hoje. Obrigado por cada vida que nos acompanha através desse equipamento de mídia e muitas outras que ainda irão nos acompanhar. Que cada um possa crer que se vivo está, foi porque o Senhor decidiu nos amar. Foi porque o Senhor decidiu colocar pessoas na nossa vida para transformar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso interior. E assim como o Senhor fez conosco, assim como o Senhor usou vidas para nos resgatar, que nós sejamos o resgate de outros. Que nós sejamos o fruto das orações de outros, Pai. Muito obrigado. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, o revestimento de poder do Espírito Santo esteja sendo derramado sobre a vida de cada um, de maneira abundante, de maneira incessante, tanto os que estão aqui, quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que o teu santo povo possa dizer: sente-se, faça a sua oração em nome de Jesus. E tenha uma semana de paz.